Olá, meus amores! Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e como eu tenho sempre feito no início dos meus vídeos, se porventura você chegou a este vídeo aqui por alguma busca no YouTube ou no Google, eu estou no mercado há mais de 25 anos, trabalho com as disciplinas de língua portuguesa, redação, interpretação de textos para concursos, para vestibulares, enfim, para provas em que a disciplina de língua portuguesa ela seja cobrada. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Este curso aqui, e olhe que eu estou falando de curso, eu não estou falando de dica, né? Se você quiser uma dica, eu sugiro que você procure o meu perfil no Instagram ou no Facebook. Lá eu coloco dicas rápidas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, dicas mais rápidas. Aqui, aqui se trata de uma aula, portanto, eu sugiro logo a você que olhe aqui o tamanho do vídeo aqui da aula para você não se frustrar, mas é muito grande, é grande mesmo, porque não é o propósito nosso aqui trazer uma dica rápida. Nosso propósito aqui é estudar a língua, se debruçar sobre os conteúdos, sobre as regras, procurar entendê-las e não apenas decorar. Este curso, como eu estou dizendo a vocês, eu já tenho dito isso, se você quiser outros conteúdos, é só você pesquisar aqui na timeline. Peço, inclusive, que você indique o nosso canal, fale aqui do nosso canal para os seus amigos, tá? Esse curso aqui, ele é todo baseado na gramática que eu escrevi, a nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição e que você pode encontrá-la aí nas diversas livrarias do Brasil, livrarias físicas ou virtuais. Portanto, mais uma vez aqui eu espero que você esteja disposto e disposta a estudar. Pegue um caderno, abra aí seu bloco de notas no seu computador, ou coloque os fones de ouvido aí no seu celular e procure anotar alguma coisa. Eu gosto quando você anota porque você tende a gravar mais. Tudo bem? Tá pronto aí? Está pronta? Posso começar? Então vamos embora, vamos começar a nossa aula de hoje. Preste muito bem atenção, nós já estamos tratando há vários vídeos, vocês podem procurar aí no canal, a respeito do emprego do acento grave, o que nós conhecemos por crase, que é um metaplasmo. Eu expliquei isso em vários vídeos, Entenda metaplasmo como sendo um fenômeno da língua portuguesa em que eu tenho acréscimos ou diminuições nos vocábulos ao longo da história. Existem diversos metaplasmos, e um dos principais metaplasmos, por diminuição, é justamente a crase. Muito bem. Desde o início das aulas que nós estamos falando que quando acontece um fenômeno de crase, existe ali, naquele local, a junção de uma preposição mais um artigo. Lembre-se que eu já falei e eu disse cuidado para não dizer que é um artigo mais uma preposição. Não, é uma preposição e em seguida um artigo. E sempre que eu falo isso, algumas pessoas, mas professor, você falou artigo, Eu já disse isso também, mas eu gosto de repetir. Mas aí e o aquele, e o aquela, e o a qual, E como é que eu faço com essas outras situações em que eu tenho a presença de um acento grave? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu faço com isso aí? Não se esqueça de que eu já expliquei isso, que este A inicial dos demonstrativos, aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo, e esse A dos relativos a qual e as quais, com os quais pode acontecer o fenômeno da crase, originalmente esse A é um artigo. Por isso que eu sempre digo aqui que a crase é a junção de uma preposição com artigo A ou artigo feminino as, tudo bem? Muito bem, por que eu estou repetindo isso tudo se o senhor já falou em outros vídeos e se o título deste vídeo que você clicou aqui se chama crase, o emprego do acento grave ou uma situação de crase facultativa? Porque eu quero que você reflita comigo a respeito de uma situação. Vamos lá aqui comigo no nosso slide aqui. Vejam, quando eu digo que eu estou diante de uma situação, e olha que eu estou falando aqui dos chamados casos facultativos, eu preciso que você faça uma mínima reflexão, que se eu sei que crase é a junção, tá aqui crase, é uma situação em que eu tenho a preposição a, e que eu tenho aqui o a ou as, que são artigos, e eu estou tratando de crase facultativa,
Ora, use a lógica para você perceber que a situação de crase facultativa ela se dá justamente porque um desses dois elementos aqui, ou a preposição ou o artigo, em determinada situação específica da língua, será o quê? Será facultativo. Entendeu a lógica? Né? Você precisa começar a refletir a respeito disso. Ah, professor, entendi. Quer dizer, o senhor está me falando que em determinadas situações da língua portuguesa haverá a facultatividade, ou seja, eu posso colocar ou não, né, isso, ou a preposição, sim, ou o artigo, em algumas situações que são específicas da língua portuguesa. Então, serão essas situações sobre as quais nós vamos nos debruçar agora. Começou a raciocinar? Por isso que eu tenho procurado dizer que isso aqui é aula, que é para você pensar, para você não é só decorar a regra. Pense, reflita comigo. Porque se você pensar, refletir, entender a regra, você não precisa mais decorar nada, porque você entendeu, compreendeu. Claro que quando eu digo que não precisa decorar nada, claro, eu sei que não existe conhecimento sem um mínimo aprovisionamento mental. Você precisa guardar alguma coisa, é claro, mas é melhor quando você raciocina e você passa a entender. Então vamos agora nos debruçar sobre situações da língua em que alguma coisa é facultativa. Vamos lá? Então vamos começar. Primeira situação, com a qual nós vamos lidar está chamada crase facultativa. Observe uma situação bem específica que acontece com quem? Com os chamados pronomes possessivos. Não é qualquer um, claro que eu estou falando do caso de crase, femininos adjetivos no singular, quando o termo regente exigir a preposição a. Isso aí é o que está escrito no meu livro. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Professor Rodrigo, por que aqui nós estamos diante de um caso de crase facultativa? Porque existe uma regra, né, que não está aqui na parte de crase, mas você vai encontrá-la, por exemplo, na parte quando você estuda a morfologia do artigo, ou quando você vai estudar os chamados pronomes possessivos, tá? Em que a gramática vai dizer que o artigo ele é facultativo. Opa, percebeu? O artigo ele é facultativo diante de pronomes possessivos adjetivos. Ponto. Entendeu o que eu disse? Eu não especifiquei qual é o pronome possessivo. Eu disse que diante de pronome possessivo. Agora, presta atenção. Adjetivo. O que significa dizer isso? Que ele está acompanhando um substantivo. Então, o artigo antes dele é facultativo. Por isso que nós podemos falar indistintamente. Deixa eu pegar algo. Pronto, aqui tem um mouse aqui, ó. Pronto, esse aqui é um mouse. Né? Eu posso dizer que esse aqui é, sei lá, eu digo, ó, tá vendo? Este aqui é seu mouse, é o que você vai usar. Eu digo, ó, é seu mouse. Ou eu posso dizer que este aqui é o seu mouse. Tanto faz. A língua não vai fazer, né, não vai reclamar com você. Você pode usar o artigo. Eu tenho aqui um controle do ar-condicionado, que está aqui acima de mim, né? Eu posso dizer que, sei lá, eu digo, olha, nós temos um ar-condicionado aqui muito especial. Eu digo aqui, ó, nosso controle é, sei lá, eletrônico. Veja, eu disse nosso controle. Eu poderia dizer também, sem problema algum, o nosso controle. Então fique à vontade para você usar ou não artigos com pronomes possessivos adjetivos. Então eu posso falar, o seu carro é muito bonito, ou seu carro é muito bonito. Detalhe importante. Existem alguns gramáticos, e aí tenha cuidado com isso, porque se você ouvir alguém falando isso, você já pode conversar e pode rebater isso, preste atenção. Existem alguns gramáticos mais antigos, tá? Posso citar entre eles, por exemplo, o professor Mário Barreto, um grande estudioso, que vai dizer que, por exemplo, quando nós estamos usando pronomes possessivos da primeira pessoa, meu, né, meus, minha, minhas, né? Pronome possessivo da primeira pessoa referente ao eu, tá? Ao eu, referente a mim. A primeira pessoa lá do singular dos pronomes do caso reto, eu. Quando nós estamos usando os pronomes possessivos da primeira pessoa referente ao eu, o artigo não deve ser usado. Preste atenção. Então,
Alguns gramáticos mais antigos condenam a utilização de, por exemplo, eu não preciso falar a minha mão. Basta, segundo o pensamento deles, que eu fale minha mão. Por quê, professor? Porque como o elemento possuído já está comigo e ele já está por si só mais que determinado em virtude do possuidor, que sou eu que estou falando, enunciando o discurso, o artigo seria totalmente desnecessário, descabido. E aí eles condenam a utilização de artigos com pronomes da primeira pessoa referentes, né, ou os pronomes referentes ao eu. Detalhe, eu compreendo esta regra, mas não a aceito mais hoje. Por que não, professor Rodrigo? Porque antigamente a língua portuguesa, notadamente a língua que vem dos clássicos ali, é uma língua muito seca, é uma língua que não tem ou não utiliza muito da afetividade, da emoção. A nossa língua portuguesa hoje, a língua, você há de convir comigo, ela evolui no tempo. Ela é uma língua que hoje ela é mais afetiva, ela é mais amigável. Então nós temos uma tendência hoje a utilizar o artigo com tudo, inclusive, né, com o eu, com pessoa, com o pronome da primeira pessoa. Então não há problema que eu diga meu cabelo ou o meu cabelo. Existe um autor de gramática, não vou citá-lo, que ele diz que tudo bem, que eu possa até utilizar o artigo com a primeira pessoa referente ao eu, mas eu não devo usar esse artigo, né, com a primeira pessoa referente ao eu quando eu me refiro a partes do corpo. Eu, sinceramente, não sei por que ele teve esse problema com as partes do corpo dele, né? Porque hoje não tem problema que você use, né, meu cabelo ou o meu cabelo, né? Os meus olhos ou meus olhos. Então, por que eu estou falando isso? Para você depois não escutar alguma coisa por aí, não saber. Eu dizer, eita, professor Rodrigo nem falou. Não, falei sim. Então qual é a regra hoje? Qual é a regra que vige? Diante de pronomes possessivos adjetivos, empregue ou não o artigo. Fique à vontade, né? Não há mais imposição nem proibição de você não fazê-lo. Combinado? Então vamos usar uma lógica aqui agora para você dizer assim, pô, professor, entendi. Tá, deixa eu só voltar aqui no nosso PowerPoint aqui para você dar uma olhadinha. Qual é a lógica então da regra? Então, a lógica da regra é justamente a seguinte, perceba. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, veja. Antes de qualquer coisa, perceba, eu vou destacar de novo aqui, ó, pronomes possessivos femininos adjetivos no singular. Percebeu que é uma situação bem específica, né? Preste muito bem atenção aqui, vejam só. Qual é a lógica, professor? Veja que eu tenho um elemento aqui de regência que solicita a preposição a. Locução prepositiva devido a. Então, preposição está aqui, ok? Ora, se eu sei que o pronome possessivo ele faculta o feminino adjetivo no singular, ou o pronome possessivo adjetivo ele faculta a presença de um artigo, eu posso seguir então o caminho 1 ou o caminho 2. Se eu sigo o caminho 1, eu vou ter um a assim, devido a preposição. Mas se eu sigo o caminho 2, o que vai acontecer, professor? Eu vou contrair a preposição da locução aqui, devido a, com este a artigo aqui, e vou ter uma situação em que eu vou ter que aplicar o acento grave. Agora veja que interessante, ó. Vou deixar até marcado aqui esse azão assim com esse acento aqui. Deixa eu ajeitar que ficou feio aqui, acabou ficando feio, peraí. Pronto, né? Deixa-me colocar o A assim. Presta atenção. Perceba que o A não muda. Veja que o A, ó, ele permanece também no singular. Então, que situação é esta, professor? É esta daqui de baixo, veja. Jamais ele fez, é a mesma daqui de baixo. Jamais ele fez referências a preposição, ou ele fez referências a, ou seja, a mais a. Se eu vou ter preposição com artigo, situação de aplicação do acento grave. Em outras palavras, imagine que esta frase, né, esteja na sua prova e está lá aqui, ó, ele jamais fez referências e apareceu assim, este a, né, a tua família. Aí a banca vai chegar aqui e vai dizer, a situação, né, ó, na linha X, é possível aplicar-se o acento grave, né? É possível aplicar-se o acento grave
em virtude de nós estarmos ou de se estar diante de um pronome possessivo feminino adjetivo no singular. Sim, é possível. Mas suponha que já apareceu lá o acento grave. O que é que a banca poderia dizer a você? Ela poderia dizer a você, olha, é possível na linha X retirar-se o acento grave. Né? Ou seja, veja que o A não muda, ó. O A continua igual. Ó. Né? Ele não sofreu nenhuma alteração aqui. Ele continua igual. Claro que quando eu aplico o acento grave, eu sei que aqui dentro apareceu o A mais A. Eu estou falando em termos de prova. Vou explicar melhor isso um pouco mais à frente. Vejam a letra C. Era fundamental que o adolescente não desobedecesse à preposição ou ele não desobedecesse à contração de A mais A. Por quê, professor? Porque eu estou diante, observe, de um pronome possessivo, todos estes aqui, ó, pronomes possessivos, adjetivos. Por quê? Porque acompanham o substantivo, observem, estão acompanhando o substantivo, né? E eles se encontram no singular. Aí você podia me dizer, prof, né? E eu respeito quem pensa diferente de mim, não tem problema nenhum. Por que o senhor está frisando tanto no singular? Porque se eu estiver com o possessivo no plural, tá? Veja o que eu digo aqui, ó. Se o possessivo estiver no plural, não mais haverá um caso de crase facultativa. Existirão apenas duas formas para se construir a estrutura. Observe, veja. Eu sei que o artigo, preste atenção aqui, ó. Não é nem para ter essa crase aqui, mas vamos lá. Eu sei que o artigo aqui, ó, ele é facultativo diante de pronomes possessivos adjetivos. Observe, ó, esse pronome aqui é um possessivo adjetivo. Veja agora essa situação aqui, ó. O gerente não deu muitas oportunidades a. Eu sei que ele é o que, professor? O artigo é facultativo. Mas veja que eu vou ter duas situações muito curiosas. Vejam. A primeira é: o gerente não deu muitas oportunidades a nossas amigas. E veja, se eu fizer isso aqui, ó, a nossas amigas, suponha que isso aqui apareça na nossas, né? Tem um nossos aqui, deixa eu engolir aqui, é o A, tá? Suponha que esteja na sua prova isso aqui. O gerente não deu muitas oportunidades a nossas amigas. Aí a banca vem aqui e diz assim, ó, na linha X é possível empregar-se o acento grave, né, na linha X, lá no A, em virtude de nós estarmos diante de um pronome possessivo adjetivo. Certo ou errado? Tá errado. Aqui tá errado. Por quê, professor? Não tem como colocar um acento grave aqui. Agora, vamos lá agora. Suponha que apareça agora essa situação aqui, ó. A mais as. Aí eu vou ter isso aqui. Tá lá na sua prova. O gerente não deu muitas oportunidades, tá com acento grave, as nossas amigas. Suponha que de repente, né, a prova, a banca diga assim, ó, o acento grave aplicado na linha, sei lá, na linha 18 é facultativo, portanto pode ser retirado, né, por estar diante de um pronome possessivo adjetivo. Aí você olha, faz pronome possessivo adjetivo, eu posso retirar esse acento aqui, certo? Detalhe, errado. Por que está errado? Porque eu não tenho como tirar o acento grave daqui. Porque aqui existe contração. Percebeu? Quando o possessivo está no plural e aparece o as atrás, a crase é obrigatória. Se aparecer só o a crase é proibida, não tem contração. Entende agora por que eu optei por dizer que quando o possessivo se encontra no plural, não há mais uma situação de crase facultativa? Respeito quem pensa diferente. Porque eu estou pensando na situação de você na hora de uma prova. E de repente eu já vi isso na banca do Sebrasp hoje, antigo CESP-UNB, cobrando esse tipo de coisa. Eu já vi isso na falecida banca da ESAF, que fazia provas para a área fiscal da Receita Federal. Eu já vi. Então você tem que ter muito cuidado em relação à análise quando o possessivo estiver no plural. Vamos ver outros exemplos. Vamos ver outros exemplos. Veja. Ninguém ofendeu a ou as vossas irmãs. Eu não tenho mais caso de crase facultativa. Minha concepção não tem. O que nós temos aqui são duas maneiras
em que eu tenho de preencher a estrutura. Esta crase que está aqui no as, ela não é facultativa, ela é obrigatória. Assim como a ausência do acento grave aqui neste a, ele é proibido, o emprego é proibido. Porque aqui eu só tenho preposição. Aqui eu tenho contração. Aqui é obrigatório, como o emprego aqui é proibido. Vejam a situação de prova. Suponha que eu tivesse na sua prova isso aqui. Veja, eu digo assim, o emprego do acento grave na linha 12 é facultativo por ter sido empregado antes de um pronome possessivo adjetivo. Como é que você responderia isso aqui? Responda para mim. Eu estou dizendo para você que aqui o acento grave ele é facultativo, porque ele está empregado antes de um pronome possessivo adjetivo. Aí você vem aqui, ó, devido a, opa, perfeito, ó, sua posição, já sei que aqui é possessivo, né? Ele está acompanhando o substantivo, portanto ele é adjetivo, né? Claro que ele é feminino, né? Senão não estaria discutindo nem isso aqui de crase. E veja, ele está no singular. Eu posso chegar aqui e retirar esse acento grave aqui? Claro que eu posso. Portanto, eu julgo este item aqui, ó, como certo, absolutamente correto. Esse item aqui está correto, tá? Agora veja esta mesma situação aqui agora. Observem. Veja, eu digo a mesma coisa. Veja, o emprego do acento grave na linha 12 é facultativo por ter sido empregado antes de um pronome possessivo adjetivo. Dê uma sacada nisso aqui agora. O que é que você responderia nessa situação? Você tem que responder isso aqui, ó, errado. Tá errado. Por que tá errado, professor? Porque esse as que tá aqui, quando ele diz que é facultativo, eu não posso... O que é que eu entendo? Para a coisa ficar muito clara. Para a coisa ficar muito clara, o que é que eu entendo como pronome... eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Pronome como... Veja que eu estou falando de acento grave. Veja que eu estou falando de acento grave. É este carinha daqui, ó. Entendeu? Então, o que é uma crase facultativa? É eu chegar aqui, ó, escrever assim. Eu posso escrever assim? Posso. Ah, mas eu posso chegar aqui e colocar assim? Posso. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu não quero mais ter. Então vai lá e apaga. Pronto, tá certo. Devido à sua posição religiosa. Isso é acento grave. Observe que eu estou falando de acento grave facultativo. Eu posso colocar ou não colocar. Agora, aqui não. Quando eu digo devido às suas posições religiosas, né, suas posições, e está aqui o acento grave, e eu digo que lá o acento grave ele é facultativo, está errado. Ele não é facultativo, ele é obrigatório. Agora, eu teria como escrever isso aqui de outra maneira e dizer devido às suas posições religiosas. E eu colocaria só a preposição. São duas formas de preencher, mas não que o acento grave seja facultativo, tá? Veja agora esta situação. O emprego do acento grave na linha 12, ó, de novo, ó, é facultativo, por estarmos diante de um pronome possessivo adjetivo. Falso! Tá errado! Errado do mesmo jeito. Por que, professor, tá errado? Porque eu não posso chegar aqui e aplicar um acento grave. Acento grave facultativo é aqui atrás. Isso é acento grave facultativo aqui, ó. Porque eu posso chegar aqui e apagar. Eu posso tirá-lo, não tem problema nenhum. Como eu posso colocá-lo, também não vai ter problema nenhum. Aí fica ao gosto do freguês. Entendeu? Então, aqui eu não posso aplicar o acento grave. O que eu poderia aqui é construir assim as suas posições. Então, você entendeu por que quando eu não gosto de falar, respeito quem pensa diferente. Quero só dizer isso bem claro a você, porque toda vez que eu falo isso aqui, eu recebo às vezes comentário de professor, de aluno, mas professor fulano de tal disse que o senhor estava errado, não sei o quê. Tem problema nenhum. Não estou errado, tá? Respeito quem pensa diferente, mas essa é a minha forma de pensar, até porque eu me preocupo com você, que está indo a uma prova e eu sei como a prova cobra.
Entendeu? Eu sei. Então, só julgue acento grave facultativo, situação facultativa, quando você efetivamente estiver diante do possessivo feminino, né, adjetivo no singular. Se estiver no plural, abra o seu olho. Tudo bem? Então vamos voltar para lá. Vamos voltar para cá, tá? Maravilha, então. Detalhe curioso, né? A primeira observação que eu disse a você foi essa daqui, né? Que foi se o possessivo estiver no plural, não é mais caso de crase facultativa. E a segunda observação é, caso o possessivo feminino se refira a um substantivo elíptico, oculto, a crase será obrigatória. Por quê? Porque ele deixa de ser pronome adjetivo. Ele passa a exercer o papel de pronome substantivo. Ele fica no lugar do substantivo. É como se o substantivo ele fosse. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Ele não se referiu, veja, à tua proposta ou à tua proposta. Aqui o que é facultativo. Por quê? Porque aqui eu estou diante de quê? Pronome possessivo adjetivo feminino no singular. Crase facultativa, aqui situação facultativa. Agora vamos lá. Ele não se referiu à tua proposta, mas sim a minha. Opa! Veja, vou cortar aqui o zero, ó, zero cortado, símbolo da elipse, né? Ou seja, ele em cima, se aqui tivesse, ele não se referiu à tua proposta, mas sim à minha proposta, eu estaria diante de outra situação facultativa. Mas não, eu não coloquei o substantivo proposta, portanto, este carinha daqui virou o quê? Pronome, o quê? Possessivo, não mais adjetivo. Ele é pronome possessivo substantivo. Para você verificar isso, basta que você troque pelo masculino. Ele não se referiu, sei lá, a ou ao meu processo, mas sim ao seu. Percebeu? Aqui eu tenho a junção aqui obrigatória do a mais o, portanto aqui embaixo, aqui eu tenho combinação, aqui embaixo eu teria uma contração obrigatória. Então, ó, aludiram a ou a sua opinião, crase facultativa, caso facultativo, né, sobre o caso. Convém agora que eles façam alusão às nossas. Esse aqui é obrigatório todo, né? Aqui pronome não é mais adjetivo, ele é substantivo, e veja que o cara está no plural, portanto, o que é que eu tenho aqui, professor? Junção de a mais as. Se tu não dás valor a ou à nossa sugestão, como queres que demos valor à tua? Ou seja, se tu não dás valor a ou ao nosso, sei lá, comentário, como queres que demos valor ao teu? Portanto, aqui, crase obrigatória. Você entendeu? Você compreendeu esta situação agora, né, de crase facultativa? Você entendeu? Por quê? Pronome, professor, possessivo, feminino, adjetivo no singular. Não é por quê? Não é porque diante de pronomes possessivos adjetivos, o artigo aqui atrás ele é facultativo. Use ou não, não tem problema algum. Ficou claro isso aqui? Não é boa? Tudo bem? Então vamos embora aqui continuar nossos casos facultativos. Aqui. Segunda situação de crase facultativo, diante da preposição até. Uma vez que esta preposição pode aparecer sob a forma da locução até a. Olha que interessante, né? Então, como assim, professor? Vamos dar um clássico aqui, ó, um exemplo clássico. Eu digo que ele foi. E aqui embaixo eu tenho porta, que é um substantivo feminino. Ora, ele não foi a qualquer porta, ele foi àquela porta. Portanto, é um substantivo que requer quem? Requer a presença de um artigo. Ora, o verbo aqui é o verbo ir, eu posso utilizar e devo usar uma preposição de movimento, que é, eu posso substituir apenas o a pelo até. Então eu vou dizer que ele foi até, ó, eu posso seguir esse caminho aqui, ó, até a porta, mas eu posso usar a locução até a. E se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Eu posso dizer que ele foi caminho 1 até a porta. Aí preste atenção que quando eu digo até a porta, este a é só o artigo. Veja que no caso anterior era uma preposição, quando não havia o acento grave. E aqui eu posso dizer que ele foi até a, e eu vou fazer o quê? Eu vou juntar esses dois aqui, né? E vou aplicar o acento grave. Entendeu a razão dessa regra? Qual é? Um cuidado, preste atenção.
Preste atenção, quando eu falo preposição até, eu estou me referindo a um elemento de ligação que indica movimento adiante. Grave isso, tá? Cuidado para não confundir com outros elementos ou com outras partículas. Tem uma observação aqui à frente, então grave. A preposição até, ela indica deslocamento adiante, deslocamento para frente, né? Então ele foi até alguma coisa, ele se dirigiu até o consulado. Então é essa preposição que indica deslocamento, movimento adiante, ok? Para você não confundir com outros elementos. Então vamos continuar lá. Ó, emocionado, ele se comoveu até as lágrimas, portanto, ó, esse as que você está vendo aqui é exclusivamente um artigo, né? Tá aqui a nossa preposiçãozinha seca até, mas eu posso dizer que ele se comoveu até as. E o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter até a mais o artigo as. Então eu junto esses dois, contração vai dar o as com acento grave, o as com crase. Tudo bem? Então, ao ouvir a campainha, foi imediatamente até a artigo somente, né? Ou ele foi até a porta, contração de a mais a. Dirigiu-se até as autoridades para relatar o caso, esse as aqui mais uma vez somente o artigo, ou ele se dirigiu até as, eu vou ter a mais as aqui para relatar o caso. Tudo bem? Gravou direitinho? Por favor, vá até aquele ou aquele quarto. Olha que interessante, né? O acento grave aqui com o demonstrativo aquele. Se você não entendeu, procure aqui no canal o emprego do acento grave com os demonstrativos que você vai entender. Então, ó, até aquele ou vá até aquele. Juntei os dois, acento grave obrigatório aqui na segunda situação. O diretor deve trabalhar, olha que interessante, até as, né? Esse as aqui, artigo, ou até a mais as. Crase aqui na segunda situação obrigatória. Então, veja que eu tenho duas situações que eu posso utilizar ou não um acento grave, né? Então, como é que vai estar na sua prova, professor? Vai estar assim, ó, o diretor deve trabalhar e vai ter assim, ó, até às 22 horas, vai estar assim lá esse as, ó. Aí a banca vai dizer na linha X, né, é possível aplicar-se o acento grave por se tratar de situação facultativa. E é verdade, ó. Você pode colocar ou pode retirar. Isso é que é situação facultativa, entendeu? Você não está atrelado a nada. Você vai pegar aqui, ó, coloquei, acertei. Ah, é mesmo, não quero. Tire, acertou. Entendeu? Colocando ou tirando, a situação está correta. Isso é crase facultativa. O delegado disse que levará o caso até as ou às últimas consequências. Um detalhe que eu não falei no início do vídeo que eu deveria ter dito a vocês é: cuidado, crase facultativa, um detalhe, não muda sentido, tá? Nunca se esqueçam disso. Tá? Se houver mudança de semântica, se houver mudança de sentido, você não estará diante de um caso facultativo. Você pode ter duas situações distintas na língua portuguesa e cada uma apresentará o seu caminho semântico. Tá? Então, muito cuidado com esse negócio, para não achar, porque existem várias situações na língua que você muitas vezes pode aplicar ou não um acento grave e vai haver ou vai trazer complicações de sentido. Eu expliquei sobre isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre introdução ao emprego do acento grave, tá aqui no canal, é só você procurar, ok? Então vamos voltar para lá. Voltando para cá. Muito cuidado, veja, eu trouxe uma observação aqui para vocês. Não confunda as preposições até e até as quais indicam, observem, deslocamento, movimento, ação, com a palavra denotativa de inclusão até, a qual tem um sentido de inclusive. Se você quiser, você pode pensar assim, ó, pode ser inclusive, pode ser isso aqui, ó, até mesmo. Pensem assim, ó, até mesmo. Não se esqueçam, isso não tem nada a ver com a preposição de deslocamento. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Na formatura, ele foi até a ou a plateia. Prof, aqui é preposição, entendi, né? Indicando deslocamento. Ele foi até a plateia, ou seja, aqui situação de crase facultativa. Agora vamos lá. E fez homenagens, ele fez homenagens à mãe, veja, ele fez ao pai, às professoras, aos professores, à diretora, veja, ao diretor, estou trocando pelo masculino para você perceber, às coordenadoras e até a zeladora. Veja que este até aqui não tem nada a ver com este até aqui. Este até aqui é, ó,
inclusive, leia assim, ó, ele fez homenagens à mãe, às professoras, inclusive, ou até mesmo, ao zelador. Se ele fez ao zelador, ele fez a zeladora, com acento grave obrigatório. Então, não confunda, porque são coisas totalmente diferentes. Então, ó, João estudava até. Olha só que interessante, ó. Ele estudava até as línguas da Grécia Antiga. Ou seja, ele estudava até mesmo, inclusive, as línguas. Esse as que você está vendo aqui é só um artigo, não tem caso aqui para você aplicar o acento grave. Ele obedecia até, observem, né? Ele obedecia inclusive às ordens. Veja que o acento grave que está aqui, ó, ele se deve ao verbo obedecer que está aqui atrás, ó. Tem nada de crase facultativa aqui. Olha que pegadinha isso. Imagine se isso cai de uma prova sua. Ele obedecia até as não sei o que lá mais. A banca pergunta, ali é um caso de crase facultativa, pois está aplicado após a preposição até. Falso, porque ali não é a preposição até indicativa de deslocamento, de movimento. Ali é uma palavra denotativa, ou seja, indicadora, né, de inclusão, e significa inclusive ou até mesmo. Então esse caso de crase aqui não tem nada a ver com a preposição até, que não tem nada a ver, que não é ela aqui. Tem a ver com o verbo aqui, que é transitivo indireto. Ficou claro? Então por quê? Maravilha, né? Detalhe curioso, tá? Por que que eu fiz questão de trazer essa observação? Porque nós estamos falando de preposição. Para você não achar, até porque isso aqui é um caso bem específico, tá? Para você não achar que com qualquer preposição eu vou fazer crase, não. Veja que a própria definição do que é crase já nos diz que o acento grave, a crase, ela é a junção de uma preposição. Qual é a preposição? A. Com que preposição? Com que à frente? Com o artigo. Se houver uma outra preposição no lugar do a, não tem como você colocar um acento grave no a que apareça à sua adiante, no artigo. O que aconteceu com até a é considerado uma locução prepositiva. Não é preposição mais preposição, entende? Por isso que eu fiz questão de colocar essa observação no meu livro, na minha gramática, para dizer para você o seguinte, leia comigo, olha, como se sabe, para que haja o fenômeno da crase é indispensável a existência da preposição a. Fique atento, pois essa preposição não ocorrerá se for usada outra preposição, como ante, após, com, conforme, contra, desde, durante, entre, mediante, para, perante, sob, sobre, segundo, por exemplo, já que a existência, presta atenção, existência de uma preposição exclui o aparecimento de outra. Traduzindo, não ocorrerá a crase se outra preposição for usada que não seja a preposição a. Lembre-se de que até a é uma locução prepositiva e não a junção de duas preposições. Observe os exemplos abaixo, venha comigo aqui, ó. Não achava outra espécie em que, observe, ó, mediante. Mediante aqui já é preposição, portanto, ó, este a que você está vendo aqui, ó, é só artigo. Não invente de colocar um acento grave aqui, não. Tá? Não admito. O incesto é contra a moral. Então este contra aqui, ó, já é preposição. Se ele já é preposição, este a que está aqui é só o quê? Artigo. Não tem a situação de crase aqui. Dominante sobre a várzea. Veja, sobre que você está vendo aqui, ó, é preposição. Portanto, este a que você está vendo aqui, ó, é um artigo. Nada de aplicação de acento grave aqui, né? Veja aqui a letra D. Desde a entrada dos dois. Esse desde aqui é preposição, ó. Este a que está aqui, portanto, ó, é só artigo. Nada de aplicar acento grave. Custeou o tratamento de ambos e, quando foi dispensado da comissão da avenida, pouco após a morte, observe, ó, esse após que você está vendo aqui, ó, já é preposição. Portanto, este a que você está vendo aqui é só um artigo, nada de aplicação de acento grave. Ficou claro isso? Gravou? Se já tem preposição, não tem que aplicar, né, o acento grave. Só com a preposição o quê? A preposição, o quê? A. Ou então com a preposição, a locução prepositiva até a. Ok? Cuidado.
cuidado, isso cai muito em prova, isso é bastante cobrado. Tudo bem? Gravou direitinho? Então, eis mais um caso de crase facultativa e vamos chegar ao último caso. Diante de nomes próprios femininos, quando o termo regente exigia a preposição a. Como se sabe, os nomes de pessoas na língua portuguesa, os chamados nomes personativos, podem ou não vir antecedidos de um artigo. A colocação do artigo denota afetividade, proximidade, intimidade, mas não é obrigatória, né? Ora, eu sempre costumo dizer que eu viajo muito pelo Brasil afora e eu encontro bastantes situações curiosas. Mas, por exemplo, né, eu sempre costumo dizer, eu moro no estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Já disse isso aqui várias vezes. Mas se eu pegar meu carro aqui e eu me dirigir aqui pela BR-101 e eu chegar à cidade de Maceió, né, que é a capital do estado de Alagoas, você vai perceber que as pessoas lá vão falar diferente daqui. É mesmo, claro. Aqui a gente não põe artigo para as pessoas, não é comum. Não, nós falamos aqui, Pedro, você viu Pedro? Cadê o Renato? Cadê Renato? Cadê Paulo? Você viu Ana, né? Falou com Maria. Se você pegar o carro e for aqui a Maceió, você já vai perceber a utilização maior do artigo. Você viu o Renato? Né? Você falou com o Paulo? Você viu a Ana? Então, assim, é assim que as pessoas falam. Professor, quem é que está mais certo? Ninguém. As duas situações são corretas, né? A utilização do artigo denota mais afetividade. Eu gosto de utilizar o artigo, acho isso muito bacana, mas não é obrigatório. Combinado assim? Então, se não é obrigatório, eu vou ter que situação, professor? Eu vou ter exatamente essa situação que você está vendo aqui, ó. Em seu discurso, ele fez referências à preposição, né? Preposição. Então, eu posso adotar o caminho 1 ou o caminho 2. Então, ele fez referências a Joana e Maria, ou ele fez referências a Joana e a Maria. E se eu adotar o caminho 2, eu vou fazer exatamente isto aqui e aplicar o acento grave. No caminho 1, basta dizer a ou a Fernanda deixo minha gratidão por tudo que fez por mim. Ora, o que é que eu vou deixar? Eu vou deixar minha gratidão para a Fernanda, né? Ou para a Fernanda, tanto faz. Então, portanto, eu posso usar só o artigo, né? O artigozinho, ou eu posso utilizar aqui, aliás, desculpem, eu posso usar só o deixo aqui, inversão aqui, apaga isso aqui, eu posso dizer aqui, ó, errei aqui, o azinho aqui, preposição, né, só a preposição, ou eu posso utilizar aqui a preposição mais o artigo, né, a preposição mais o artigo, portanto, contraio e aplico o acento grave. Beleza? Então, fique à vontade para fazer as duas situações, ó. Jacó preferia Raquel a Lia, né? Ou seja, só o a preposição, ou, como eu disse, o a preposição mais artigo aqui. Então, caso facultativo, tá? A joia pertencia a Helena ou a Helena, tanto faz, né? A preposição ou a contração. Diga a Maria dos remédios que prepara a defesa do Hilário, ou a Maria juntando aqui, preposição com artigo, que importava a ou a Cândida o seu destino. Portanto, as duas formas estão absolutamente corretas. Você entendeu? Então, não há que se falar aqui, não há que se dizer aqui, quem está certo e quem está errado. Não é mais isso. É uma situação de optar ou não pela utilização do acento grave. Agora, vamos lá, professor. Existe alguma situação em que eu seria obrigado a utilizar o acento grave? Sim. Né? Se acontecer de você se colocar diante de uma situação que seja possível de gerar ambiguidade. Aí, a bem da clareza, você deve utilizar a preposição e o artigo, fazer a contração, aplicar o acento grave para a coisa ficar clara. Como assim, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, né? Veja aqui. Paula matou a Ana. Veja que eu sei que o verbo matar aqui ele é transitivo direto. Então, o que eu teria? A rigor, eu teria isso aqui, ó. Paula matou Ana. Isso aqui dá um problema, porque sempre que eu explico isso aqui, as pessoas falam, professor, não estou vendo a ambiguidade.
né? Mas tem ambiguidade, porque, né, existe uma regra na língua portuguesa que vai dizer que quando a ação do verbo, né, do verbo transitivo direto, ela puder ser praticada pelos dois núcleos, porque veja, eu tenho dois substantivos e que eu vou ter que saber. Eu tenho que definir quem é o sujeito, quem é o substantivo sujeito e quem é o substantivo complemento verbal, o objeto direto. Como eu sei que o objeto direto é uma complementação verbal que não requer preposição, né? Ora, e a ação verbal pode ser praticada por qualquer um dos núcleos dos substantivos, eu estou diante de uma situação de ambiguidade. Você vai dizer, professor, eu não entendi ainda. Para mim está claro aqui, eu estou achando que quem matou quem aqui foi Paula. Paula que é a assassina. Beleza, Paula vai ser assassina se você ler assim o período na ordem direta. Se você considerar a ordem direta, né, Paula é assassina. Mas na língua portuguesa, lembre-se que eu também tenho uma ordem chamada ordem inversa, em que eu posso ler daqui para cá. Então, nesta situação aqui, eu não sei definir com clareza quem é o sujeito. Eu desconfio que seja Paula. Para tornar isso mais claro, o que é que eu faço? Eu utilizo o verbo, mantenho o verbo, é transitivo direto. Paula vira meu sujeito. O que é que eu faço? Eu aplico uma preposição para o objeto. O artigo por si só não vai funcionar. Eu uso a preposição, com o artigo faço a contração e aplico o acento grave. Agora aqui acabou. Eu estou diante agora aqui de uma situação de objeto direto preposicionado para desfazimento de ambiguidades. Tá? Então, nesta situação aqui, quando eu olho, eu percebo que o fato de eu ter a aplicação do acento grave ou a utilização da preposição desfaz a ambiguidade. E agora sim eu sei que o substantivo anteposto, que é Paula, é o sujeito, e o consequente é o objeto, é o complemento verbal, porque é uma regra na gramática que diz que o sujeito não pode vir regido por preposição. Então, nesta situação aqui, você deve usar a preposição e usar o artigo, faz a contração, aplica o acento grave para desfazimento de ambiguidade. A mesma coisa vai acontecer aqui também, ó. A Carla auxiliou a irmã. Por quê, professor? Porque eu estou diante de um verbo que é transitivo direto, né? Carla aqui é o meu sujeito, eu aplico aqui a contração aqui, né, com a preposição para justamente desfazer a ambiguidade, que se repete para cá, para o nome personativo, para ficar bem claro. Aqui eu deixei bem clara a ambiguidade para você ver que aqui com os nomes personativos, né, ou seja, esse A que está aqui é só artigo, esse A é só artigo, então eu tenho aqui a Maria, sujeito, sempre obedece a Paula. Aí o que é que eu faço? Eu ponho o artigo para Paula também, efetuo contração, aplico o acento grave para deixar claro na estrutura que esta parte de cá, aqui é o complemento, portanto, o objeto indireto, e essa primeira parte é o sujeito. Né? Se de repente eu não colocasse um artigo aqui e não aplicasse o acento grave, eu teria exatamente uma situação que eu tinha a Maria, né, obedece a Paula, né? E aí eu não sei, eu começava a ler aqui, pô, será que isso aqui é a ordem inversa? E aqui está a preposição do verbo obedecer, que é transitivo indireto? Será que isso aqui é preposição, meu Deus? Será que aqui que está a preposição tal? Ou seja, eu não saberia, não teria clareza, por mais que você me diga, não, professor, eu estou vendo aqui que a Maria é o sujeito, tudo bem, mas numa análise mais profunda, eu estaria diante de uma situação de ambiguidade. Então o que é que eu faço? Eu aplico o artigo para o nome personativo, aplico o acento grave aqui, desfaço a ambiguidade, Maria vira sujeito e aqui vira objeto indireto. E aí, você entendeu? Esse finalzinho agora foi punk, né? Esse finalzinho aqui deu uma acelerada no coração aqui, tá? Se você não entendeu aí, comenta aqui embaixo que eu te explico novamente, não tem problema algum, mas pense, raciocine, eu tenho certeza absoluta de que você vai entender. Espero que eu tenha contribuído. Como eu disse a você, o meu objetivo aqui com essas aulas é justamente trazer para você um conteúdo bacana, um conteúdo legal, um conteúdo, né, para você pensar, contribuir com a sua aprendizagem. Você que talvez não tenha condição de comprar um curso, se você quiser um curso, comprar um curso rápido, né, enxuto comigo, acesse aí o aprenda.com.br também, né, será muito bem-vindo, agradeço imensamente. Mas se você não tem problema nenhum, você estuda aqui com os nossos vídeos, com as nossas aulas, aos pouquinhos, você vai assistindo e vai aprendendo. Tá bom assim? Espero que eu tenha contribuído com você mais uma vez. Fique todos com Deus, né? E como eu digo, fique feliz porque você está aprendendo, né? Eu sempre costumo dizer, procure se sentar diante do conhecimento e do conteúdo sempre com alegria no rosto. Para todos vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.